levar informações à comunidade, a prestação de serviço à comunidade, e nossa intenção é chegar aos lugares mais longínquos do Brasil, onde muitas vezes a informação tem mais dificuldade para chegar, e o novo olhar significa um novo olhar sobre os transtornos do aprendizado e novas atitudes. Ao invés de se fazer o que se fazia antigamente, que era punir, castigar, excluir, etc., hoje nós temos a condição de levar as pessoas a diagnóstico, e fazendo diagnóstico, gerar pesquisas, gerar tratamento, gerar novas informações, de forma que a gente possa minimizar as sequelas, as consequências das abordagens equivocadas às pessoas portadoras de transtorno do aprendizado. Esse é o pano de fundo desse nosso trabalho, e nós pretendemos gerar nas localidades mais distantes núcleos de estudo e debate sobre esses assuntos, para que os profissionais de saúde, educação, os interessados, mesmo leigos, familiares, possam enriquecer o conceito e trazer mais informações para que nós possamos aumentar nossa capacidade de pesquisa e conhecimento. Nós queremos gerar núcleos das diferentes localidades. Inicialmente, esse projeto ocorria via internet, as pessoas tinham que entrar no site e se inscrever e participarem, etc. Mas a internet, nem sempre as pessoas têm lá uma aparelhagem tão atualizada, um tanto mais complexo, e aí nós encontramos uma solução que está sendo maravilhosa, que é o Facebook. Nós transmitimos ao vivo pelo Facebook e chegamos a ter um número bem elevado de participantes, e muitas vezes a gente não está nem conseguindo responder a todas as perguntas que nos chegam. Então esse é o projeto que nós estamos fazendo, um novo olhar, novas atitudes. Hoje o tema não é exatamente um transtorno do aprendizado, é um tema que tem sido muito pedido, muito solicitado, uma preocupação frequente no momento, que de alguma forma acaba interferindo no aprendizado, mas não é um transtorno do aprendizado, é um transtorno muito mais grave. E às vezes o problema do aprendizado pode ser um dos fatores que geram o assunto do tema de hoje. Os nossos apoiadores e a Associação Paulista de Medicina, prestando um serviço à comunidade, abre então esse projeto. O nosso próximo encontro será Teorias de Desenvolvimento na Compreensão dos Transtornos do Aprendizado e Comportamento, dia 27 de maio. Mas teremos um outro evento, um simpósio, no dia 25 de maio, um sábado, com mesas redondas com temas relacionados ao aprendizagem e desenvolvimento. Eu vou falar, como o videoconferência é muito cansativo para quem assiste, eu vou fazer pequenos drops de 10, 12 minutos, e a gente abre para algumas perguntas, se existirem, e depois damos sequência para que não seja tão cansativo para quem nos assiste à distância, ok? Sempre que nós vamos abordar um tema, isso é uma preocupação que eu tenho frequentemente, nós começamos na percepção, como cada pessoa percebe os fenômenos que ocorrem nas suas vidas, à sua volta, nas suas relações, em todas as nossas atividades. A percepção é o ponto número 1 para tudo, né? É a percepção que nos alimenta de informações, como nós interpretamos o que percebemos e assim por diante. Quando nós observamos a percepção, nós temos primeiro o foco. E aqui a palavra PI significa paciente identificado, que é quem traz as queixas e os sintomas de um transtorno que é oriundo de um sistema no qual a pessoa vive. Ninguém adoece sozinho, digamos assim. Adoece na sua vida e nas suas relações. E então o paciente identificado é a pessoa que traz as manifestações, mas nem sempre
nem sempre essa pessoa é exatamente o grande problema. Ela é a expressão do problema, é a via pela qual o problema se manifesta e assim por diante. Então, nós precisamos olhar além do foco para a penumbra, aquilo que ocorre à sua volta, aquilo que ocorre que não é muito bem claro, que fica mal definido e que as pessoas às vezes não querem olhar e assim por diante. E temos que olhar ainda para a sombra. A sombra é aquilo que está lá por trás, que muitas vezes é o que determina a qualidade do foco. Esse conceito vem da física. Do ponto de vista de saúde, há uma história que alguns médicos de Londres trabalhavam em hospitais diferentes, mas tinham algum tipo de relacionamento, amigos, assim por diante. Aí um chega num encontro e fala: poxa, eu estou preocupado com o número de crianças que chega com equimoses, com mancha roxa no corpo, ou sinal de queimadura, ou fraturas. E os pais aí, eu vejo o pai chorando, a mãe chorando, trazendo a criança, dizendo que ela caiu, que ela se machucou e assim por diante. Aí conversando vários médicos, cada um de um lugar, fala: gozado, no meu hospital também acontece isso, lá no serviço que eu trabalho também acontece. E foram vendo que acontecia aquele fenômeno em diferentes lugares. Então eles começaram a olhar além do foco para o que ocorria na penumbra e o que ocorria na sombra. E foram descobrir uma coisa que a gente não gosta de falar, mas que existe, que é a violência familiar. E as estatísticas foram mostrando que a violência contra a criança é mais frequente dentro de casa que fora de casa, né? E outra pesquisa que eu vi, não sei se confirma hoje, que faz algum tempo, é que a maioria dos acidentes com crianças, ou descuidos, ou acidentes, ou violência, acontece com a presença da mãe em casa. Não é porque a mãe trabalha fora, né? É porque acontece com a mãe em casa. Então, isso é fundamental. Em tudo que nós fazemos, nós temos que ter sempre esse olhar, foco, penumbra e sombra, porque esse fenômeno ocorre sempre ao mesmo tempo, né? Esse é um dos pontos que eu encaro como fundamentais para toda a compreensão nossa de todos os problemas que nós abordamos. Eu poderia falar aqui de estatísticas, eu vou falar no fim, mas eu quero deixar muito claro que muitas vezes nós falamos X% e assim por diante, e nos empenhamos em compreender estatísticas, citar, e fica se falando dos números, mas eu tenho uma observação importante. Precisamos ir além das estatísticas. A estatística não tem como construir uma explicação única para a diversidade de causas para o mesmo fenômeno. Então, às vezes, se atém à estatística que fica no foco, mas não se olha para a sombra, não se olha para a penumbra. E a estatística sempre é um corte transitório no que está acontecendo. Então, a gente pode se enganar muito com estatísticas. Eu diria o seguinte: os números não mentem, mas as pessoas mentem muito usando números. Precisamos ir além da estatística. Culpar a educação moderna, a arte, a política, acredito que pode não trazer solução também. A coisa é mais complexa, precisamos ir mais a fundo, olhar para foco, penumbra e sombra. Aqui eu coloquei uma música, que é do Luiz Reis e Haroldo Barbosa, que fala notícia de jornal. Fala da notícia de jornal de uma senhora chamada Joana que tentou contra a vida. E mostrando que no foco, as pessoas se atêm ao foco, façam um relatório. Ela foi atendida e foi embora. Mas ela voltou para o lá que não mais existe. Ela voltou para a penumbra e para a sombra e possivelmente irá ter o mesmo problema amanhã ou depois. Nós precisamos desenvolver a habilidade de olhar para o foco e para a sombra. Os relatórios são frios, as notícias de jornais podem ser frias. Precisamos olhar mais a fundo. Os relatórios médicos podem ser superficiais, temos que olhar mais a fundo. Essa é uma frase
que ouvi de um jovem. Na verdade, eu ouvi de vários jovens coisas parecidas e sintetizei essa frase aqui, né? A coisa mais difícil para mim é sentir que não existo. É sentir que não existo. Mesmo tendo minha mãe e meu pai preocupados comigo e me dando tudo o que eu quero, antes mesmo que eu queira. É como se eu não existisse. Eles me dão as coisas para que eu depois não diga que não me deram, e para prestar conta para a mãe do meu pai que não gosta da minha mãe. Isso é uma síntese de queixas frequentes de pessoas que vêm com problemas. Porque muitas vezes os pais são tarefeiros, assumem a tarefa de educar os filhos como responsabilidade, com compromisso, e muitas vezes até não tem má intenção aqui, não tem qualquer julgamento. Mas tarefeiros, o que é tarefa, pessoal? Tarefa é uma coisa da qual a gente quer se livrar. E se livra da tarefa fazer o que depois? Outra tarefa. A criança tem uma linguagem autocentrada, autorreferente. Quando os pais são tarefeiros, a criança interpreta que ela quer se livrar dela, não que quer se livrar da tarefa. Então precisamos dar tranquilidade aos pais para desenvolver uma relação mais profunda do que simplesmente cumprir responsabilidades e tarefas em relação aos seus filhos. É preciso que se perceba que há prazer, que há alegria, que há afeto, mesmo que as pessoas não sejam perfeitas. Nós temos um conjunto de instrumentos para a nossa sobrevivência. E qual é a finalidade dela? A sobrevivência do indivíduo e da espécie. Instintos, sensações, sentimentos, emoções, cognição, adaptação, fuga, luta, nutrição, movimento, comunicação e relação. São características da nossa humanidade para a nossa sobrevivência e sobrevivência da espécie. As emoções e sentimentos são fundamentais para que a gente encontre sentido na vida. Temos também os instrumentos da neurociência, né, com a finalidade de sobrevivência do indivíduo e da espécie. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, o tema de hoje é suicídio entre jovens, crianças e adolescentes. Isso quer dizer que o suicídio é um fenômeno absolutamente antinatural. Freud disse que existe Thanatos e Eros. Thanatos é o instinto de morte e Eros é o instinto de vida. Eu, pessoalmente, acredito que Thanatos não é um instinto, não é natural. Ele é adquirido em função de um contato inicial com a realidade, um contato inicial com o mundo profundamente desagradável. Outros autores mais importantes que eu acredito nisso também, o Reich e tantos outros. Mas a finalidade é a sobrevivência, ou seja, nós nascemos para sobreviver. Nós nascemos para sobrevivermos como pessoas e motivar a sobrevivência da sociedade como um todo. Vou falar então um pouco do suicídio aqui. Um antigo psiquiatra brasileiro, chamado Caruso Madalena, ele era, na verdade, um farmacologista, psiquiatra, mas ele escreveu um livro muito interessante sobre urgências psiquiátricas nos anos 60. Ele tinha uma classificação sobre o suicídio. Uma classificação que eu vejo pouco citada hoje em dia. Que existe o suicídio propriamente dito, existe o suicídio provocado. Provocado por acidente, adoecimento, adições e relacionamentos. Existem pessoas que provocam acidentes para isso. E muitas vezes o provocar não é assim, vou provocar e vou fazer. Ele assume riscos constantemente na sua vida até uma hora que dá errado. É uma forma de suicídio. O adoecimento. As pessoas fazem doenças. O conceito psicossomático é muito importante aqui. As pessoas procuram modos de viver, relacionamentos, atividades e que as expõem em doenças e acabam
desenvolvendo doenças que seriam evitadas se elas não tivessem motivadas inconscientemente a se destruir. Adições, álcool, drogas e relacionamentos. Eu me recordo de uma ocasião que uma paciente que ela gostava de se vestir de forma provocante e o marido dela era muito ciumento e ela disse: meu marido pôs a arma em cima da mesa e falou: isso aqui é para te matar se você me trair. E eles seguiam brigando todo dia porque ela gostava da roupa provocante e ele ficava, no fundo, eu não vou entrar a fundo na análise dessa situação de ambos, né? Mas o fato é que ela assumia riscos muito grandes nessa relação e algumas pessoas acabam sendo destruídas. Há uma peça de teatro muito interessante chamada Zoo Story de Eduardo, acho que é do Albee, que é um diálogo entre duas pessoas no centro, no Hyde Park, em Londres, e tem uma pessoa conservadora e outra rebelde discutindo, e de repente, no meio daquela conversa, o conservador, que não imaginava jamais matar alguém, o rebelde tira a arma do seu bolso, de alguma forma coloca na mão do conservador e dá o tiro e ele morre. Quer dizer, a pessoa busca alguma forma de ser suicidado por outro. Existe isso. Existe isso. Tem também uma classificação outra que é o suicídio heróico, o mártir, o narcísico, o invencível e a vítima. O heróico é aquela pessoa que quer ser herói por tudo, assume responsabilidades para as quais são insuportáveis e acaba se destruindo, né, numa atividade de risco. O mártir é aquela pessoa que morre para salvar os outros e não salva ninguém, na verdade, né? Alguns membros de família, a gente pega a história das famílias e vai ver alguns senhores do passado, algumas senhoras do passado, que se destruíram em nome dos filhos e, na verdade, deixam para os filhos, além da tristeza, da penúria, o sentimento de culpa, porque eles se martirizaram pelos filhos, ou pelo marido, ou pela mulher, e assim por diante. O narcísico, que tem que ter um suicídio espetaculoso, né? Ele faz algo que vai ser memorável, inesquecível, né? E então ele precisa em qualquer fase, né? Principalmente na adolescência é muito como isso, mas se aplica isso aqui muitas vezes a adultos. Mas tem filhos que vão fazer atos heróicos para chamar a atenção do pai e da mãe, né? Pais narcisistas, muito narcisista, o filho entra em competição com o pai e faz coisas do tipo assim. O invencível, isso é muito importante. Os pais acham que têm poder sobre os filhos. E tem pai que fala, não, proíbe, castiga, que vai obedecer, etc. E tem filho que tem uma atitude do tipo, uma música da década de 70 que fala assim, você me prende vivo, eu escapo morto. Ou seja, comigo ninguém pode. Então, muitas vezes os pais, naquela de colocar limites, sem ter construído vínculo, eles estimulam a criança no ato rebelde a dizer, comigo você não pode. E não pode mesmo. Porque ela é capaz de fazer tudo para vencer o pai ou a mãe nesse aspecto, né? É pessoa muito rebelde, chama-se rebelde passivo, é uma rebeldia contínua, né? E a vítima? De um modo geral, a vítima é a que mais tenta, né? Mas nem sempre realiza, né? Mais tenta. Gosta de se fazer vítima, assim por diante. E um paradoxo fundamental para a gente compreender, né, nesse desenlace é o paradoxo da arrogância de impor o pessimismo.
O adolescente, tem essa visão e ele tenta impor o pessimismo dele com todos os argumentos racionais para convencer que a vida não faz sentido. Ele tem todos os argumentos para isso. E não adianta argumentar logicamente, até porque a lógica serve a todos os senhores. O que faz sentido à vida é o afeto, é o vínculo, não é a lógica. Então, ele impõe o seu pessimismo arrogantemente, a gente argumenta, mostra, nada adianta. Porque ele vai, aquele jogador lá que eu falei agora há pouco, do comigo ninguém pode. Isso é muito importante, pessoal. A gente olhar que tem um paradoxo na depressão com frequência. Nós lidamos com pessoas que são arrogantes e prepotentes da sua depressão. Querem impor o seu pessimismo a qualquer jeito, a qualquer custo. Não aceitam tratamento, torna muito mais difícil, competem com o psicólogo, competem com o médico e assim por diante. São pessoas que têm esse traço. Esse é um dos piores traços que nós temos que perceber nessas pessoas. E isso é uma defesa, né? Uma defesa do inconsciente, e assim vai. As pessoas, muitas vezes, tentam o suicídio ou cometem, sempre com o argumento de por causa de. Tem um agente ou alguém. O agente pode ser uma coisa coletiva, a sociedade, a política, alguma coisa assim. E por causa de quem? Por causa de alguém. Pela minha namorada que não me quis, pelo meu namorado que me abandonou, por causa de. Também existe o com, folia de. Aquele exemplo que eu dei do ciúme, as pessoas enlouquecem juntas. Loucura 2. E vão se destruindo. Às vezes eu me preocupo e pergunto, por que uma pessoa entra na vida da outra? Se não tem a mínima razão, mínima lógica, a gente vê aquela pessoa interessante encontra uma outra pessoa que é uma encrenca, todo mundo diz que é uma encrenca e ela continua naquela, né? No folia D, na loucura 2. Por que será? Porque aquela pessoa entrou na vida por alguma razão que foge à lógica. Outros fazem para mostrar. Eu tento suicídio para mostrar para o meu pai, para minha mãe, ou para o meu professor, para a minha professora, ou eu faço contra, para agredir, e posso fazer por, substituir. Eu morro para que minha mãe não morra, eu morro para que minha mãe não fique doente, eu morro para que assim vá. A pessoa faz por. Isso tudo aqui atende a fábulas que as pessoas colocam nas suas cabeças. Na minha concepção de psicoterapia, a nossa vida é um romance. Ele pode ser um drama, ou uma comédia, ou um romance interessante. Depende de como nós vivemos e nos relacionamos. As relações vêm para confirmar a história as fábulas que nós escrevemos no início da nossa vida, nos primeiros capítulos da vida. E muito disso aqui, então, atende às fábulas que as pessoas têm nas suas cabeças. Uma atitude que vemos com frequência é o por causa de, né? Eu fiz isso por causa do meu pai, por causa de alguma coisa. Eu fiz isso para mostrar alguma coisa, ou para provar que. Na verdade, isso aqui é uma outra forma de dizer o que eu venho dizendo nesses slides anteriores, sintetizando, né? Mas muitas vezes a tentativa de suicídio, o suicídio é para mostrar ou provar alguma coisa, né? Pode perguntar que eu vou dar um intervalinho daqui, pode perguntar. Pega o microfone aqui.
Boa noite a todos. Eu me lembro de um caso que aconteceu com um casal amigo nosso, uma família normal, frequentando um bom clube, praticando esportes, 3 filhos, tudo realmente dentro dos padrões que a gente está acostumado a ver dentro da normalidade. Bom, o filho mais novo, ele era um menino, ele se cobrava muito, entendeu? Eu comecei a perceber isso uma vez jogando tênis com ele, numa dupla. Ele era meu parceiro, né, jogando contra outros 2. Ele não admitia os erros dele, entendeu? Ele se cobrava de uma forma agressiva consigo mesmo. Bom, passou algum tempo, esse menino, ele estudava num bom colégio, na Zona Sul, e quando ele chegou na portaria do prédio com os colegas de classe, através da perua, ele saiu da perua e disse o seguinte: tchau, vocês não vão me ver mais. E foi embora para o prédio dele. Bom, ele morava no 15º andar, tinha quadra de tênis, e o menino, quer dizer, pela polícia científica, provou-se que era suicídio por causa da linha de construção em relação ao corpo, a distância em que o corpo caiu, certo? Bom, ali inventaram uma história de que ele se debruçou para ver se tinha alguém já na quadra de tênis lá embaixo, que ele ia almoçar, depressa ia dizer. Bom, foi o que se inventou na hora, certo? Bom, mas ficou-se sabendo que ele tinha ido, segundo a percepção dele, que ele foi mal numa prova de matemática. Ele só aceitava tirar 10, 9,5. 9 ele não aceitava. E ele tirou 8,5 naquele dia, entendeu? Naquele dia ele comentou: amanhã vocês não vão ver mais. Aonde se enquadra um caso como esse? Vamos ver aqui. Eu acho que do mostrar ou provar que ele se enquadra. Para mostrar alguma coisa? Para quê? Para os pais. Mas toda pessoa que se cobra prestando conta a alguém. Se ele não é cobrado por pai, ele deve ser deixado. Pois é, mas ele se cobra porque ele se presta conta a alguém. Quando a gente se cobra, está prestando conta a alguém. Na fábula que tem dentro da cabeça dele. Tá certo? Quer dizer, as pessoas não estão nem pensando nisso, mas ele está pensando. Agora, lá para frente, eu vou mostrar uma fala que vai talvez dar uma resposta mais precisa para você nisso. Mas eu acho que assim, ele faz para mostrar. Possivelmente narcísico, né? Devia ter uma competição muito grande com alguém da família, alguma coisa assim, né? Bom, eu já dando sequência aqui, você vai encontrar uma coisa que responde isso também. Bom, sim. O folia D pode ser. Acho que só estou ouvindo, eu falo alto. O problema é gravar. Bom, então fala alto. Minha voz todo mundo. O folia D a gente pode colocar nesse caso agora recente dos 2, que um envolveu o outro e os dois se suicidaram. É um tipo de folia D, né? É um tipo, né? Loucura 2, né?
O Folia D é mais colocado mais em casal, mas nesse caso é uma forma de encarar isso, né? Bom, uma coisa comum que se faz, e é muito ruim, nós temos que olhar, é culpar os pais, culpar a escola e outras instituições. A tendência nossa é sempre achar culpados. E se acha culpados e não resolve o problema. Pelo contrário, se faz com que continue acontecendo, porque você culpa uma mãe, alguém de uma coisa dessa, as pessoas estão induzindo a uma coisa mais grave, não é? Então, temos que entender que as pessoas ficam indignadas e entristecidas com a situação. Então, isso é muito importante. Compreensão do problema, respeito pela dor dos familiares e principalmente cautela quando encontramos em seu comportamento erros que pudessem vir a motivar tal desfecho. Isso é importante. Todos nós erramos como pais. Todos nós erramos. Ninguém é perfeito. Né? Existem fenômenos absolutamente fora dos nossos controles. Né? E há uma tendência forte das pessoas de culparem, e há uma tendência forte dos pais de se culparem. Mesmo que ninguém culpe, mais para frente eu vou falar sobre isso, mesmo que ninguém culpe, há uma tendência a isso. E nós temos que lidar fortemente com essa tendência por motivos que aos poucos eu vou esclarecer com vocês. Então, é fundamental que nós, professores, educadores, psicólogos, médicos, que lidamos com a situação, tenhamos muito cuidado com esse aspecto. As pessoas estão feridas. Né? E é importante mostrar para as pessoas que têm essas ideias de suicídio que ela não se destrói sozinha. Né? Ela leva com ela pedaços das pessoas que a amam. Eu recentemente ouvi de uma paciente que havia tentado há alguns anos o suicídio, que uma irmã tentou e ela falou assim: agora eu entendi o que você me falou, Vimer. Porque agora eu estou sentindo quanto a minha irmã está levando de mim. Né? Isso é muito importante. Os pais com tendência vão sentir tristeza, sentimento de culpa e se perguntarão: onde foi que eu errei? Sentimento de vergonha, da pecha de maus pais, de irresponsáveis, negligentes, julgamentos semelhantes. Sempre vai haver uma coisa que devia ter sido feita e não foi feita. Sempre, em tudo. Se uma criança tem uma febre e aquilo complica, você devia ter dado o remédio meia hora antes, ou assim por diante. Sempre. Sempre vai haver uma coisa, uma vulnerabilidade em que uma pessoa muito crítica e descuidada poderá explorar, poderá falar de forma indevida. Sempre haverá isso. Porque não ajudará ninguém. Nem na prevenção, nem no tratamento, e nada. Mas sempre haverá uma negligência, sempre haverá uma falha. E muitas vezes surgirão uma série de falhas que se somarão. Né? Falha aqui, falha ali, falha ali. Né? Então, é muito importante que a gente tenha muito cuidado em evitar julgamentos, né? e evitar censura, e proporcionar às pessoas da família um alívio para seus sentimentos de culpa. Sabe por quê? Porque muitas vezes a morte precoce de alguém não para ali. E não é a única perda. Antigamente as famílias escondiam o real motivo. Mas hoje as informações estão escancaradas. Hoje se sabe. Antigamente era muito comum você, tem um tio meu que morreu, ninguém sabe do que foi. Né? Hoje as coisas estão escancaradas. Por isso é também que nos chocam as estatísticas, e sabem que tem uma estatística interessante mostrando que hoje no mundo morrem mais pessoas por suicídio do que assassinadas por terroristas. Né? O número de 700 mil, uma coisa assim no mundo. Né? Isso aqui é uma mudança de atitude nas histórias. Né? Para quem não passou pela dor, mais uma vez reiterando o que eu falei antes, né?
E para quem está passando pela dor, é importante entender isso. O silêncio só agrava. A solidão é má conselheira nessas horas. O sentimento de culpa não resolve a perda e pode gerar outras. Isso é muito importante. Às vezes a família fica tão sofrendo com a perda de um que abandona os outros ou superprotege os outros, com o que torna a pessoa incapaz de se desenvolver e lutar por seus objetivos. Né? É compreensível, né? Porque depois que a gente tem uma perda, a gente começa a achar que a qualquer hora pode acontecer qualquer coisa de novo. Isso é um raciocínio primitivo de qualquer cérebro, né? Não é nada incomum. Né? Procurar alguém que possa ouvir muito e, de preferência, falar pouco. Ou tão somente o necessário, e de preferência pouco. Ainda há muito a perder, muito a conservar e muito a ganhar, embora nesse momento possa se parecer que nada faça sentido. A tristeza só tem solução compartilhada, chorada e abraçada. Né? É preciso ter um olhar para essa questão toda. Eu estou trazendo tudo isso aqui, pessoal, vocês percebem que eu estou falando um pouco de suicídio, falando muitas outras coisas que acontecem na sombra e na penumbra. Até porque eu, depois que deu o nome da minha palestra, eu pensei que eu devia dar um outro nome, que aliás aqui no fim eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é o seguinte, o que fazer para evitar o suicídio das pessoas? Eu falaria de outra forma. O que fazer para que as pessoas não percam o sentido da vida? Ou o que fazer para que as pessoas tenham sempre o sentido da vida? Né? Que isso é o que é mais importante. A pessoa que tem o sentido na sua vida não se destrói. É preciso olhar mais profundamente para dentro das pessoas e da família. Isso é muito importante. A pessoa fala do suicídio, mas temos que olhar para o sistema em que a pessoa está envolvida. Para onde está a necessidade de pertencimento que aquela pessoa precisa ter, a necessidade de reconhecimento natural, sem grandes esforços, grandes mágicas, mirabolantes, né? Então, é importante que a gente olhe o que há por trás disso. É muito comum, a gente tem que olhar para isso. Eu vejo famílias que são extremamente dedicadas às pessoas e a pessoa se queixa de que nunca houve dedicação a ela. Então, eu entendo que a falta de preencher a necessidade de pertencimento, de reconhecimento, de validação, de visibilidade que as pessoas têm, vai do extremo da incapacidade de uma pessoa em se perceber reconhecida, em se perceber pertencendo, e aqui a resposta à sua pergunta, né? E aqui está a continuação da resposta. Então existe a profunda incapacidade da pessoa em perceber que ela é validada, que ela é recebida, porque ela tem condições de alguma forma de percepção diferente. E essa pergunta aqui, porque eu vou falar de estatística aqui, de depressão e assim por diante, mas existem casos que nós não sabemos explicar. Existem casos que contrariam toda a nossa lógica. E não podemos deixar que o caso que nós não podemos explicar faça com que todas as explicações que existem para outros casos deixem de serem importantes. Então, vá aqui a frase. Porque jovens de famílias que se preocupam com eles, cuidam deles, dão coisas, eles têm tudo de bom e de melhor, estudam nas melhores escolas, têm amigos, têm futuro promissor. Essa é uma pergunta que nós não encontramos resposta ainda, mas isso acontece. A gente pode sair explicando muito, mas às vezes as nossas explicações, mais do que resolverem, causam mais dor nas pessoas próximas. Então esse é um cuidado que nós devemos ter.
Vou dar um tempinho para a gente fazer perguntas e depois eu continuo. Alguém quer pergunta, comentário? Fale. Eu gostaria de saber, Fala bem alto. qual que as outras causas que atualmente está tendo, além da família, possíveis causas de suicídio na adolescência? Bom, as pessoas atribuem a questão da internet a jogos, né? Jogos da internet, a jogos, a baleia azul, a uma busca de prazer com a própria asfixia, né? Tem muitas formas disso acontecer. E muitas outras irão surgir. E muitas outras já existiram, né? Os poetas românticos se matavam de tuberculose tomando vinho na carcaça da cabeça de um cadáver do cemitério da Consolação, cantando amor pelas Doroteias da vida dele lá, pelas Dulcineias ou coisa assim. Então, sempre teve coisas de fora que causavam. O que a gente precisa buscar é o que tem de dentro. Então, as causas externas são muitas e nós jamais teremos condições de controlá-las. Nós vamos buscar aquilo que está dentro, ou seja, o que leva uma pessoa a ver que a vida não faz mais sentido, né? O que leva a pessoa a ter uma dor, uma angústia tão grande, um sofrimento, que ela acredita que isso é uma solução. Então eu digo, eu estou falando aqui de causas, de coisas, mas o foco que eu quero levar é para uma reflexão pela qualidade dos vínculos que essa pessoa construiu na sua vida, né? Principalmente os vínculos construídos nos primeiros anos de vida com quem educou, com quem fez o desenvolvimento da criança, que geralmente é mãe e pai, né? Então, eu digo, existem essas causas, existirão outras, né? E nós nunca iremos evitá-las. É mais ou menos como a droga, né? Há 30 anos atrás, 25 anos atrás, aqui no Brasil, a maconha era o nosso problema. O crack era insignificante. A cocaína era a rota de passagem. Hoje o Brasil é o segundo país em consumo de cocaína. O crack está campeando por aí. A maconha está institucionalizada, né? Então, por quê? Eu já vi mulher viciada em remédio, em uma coisa que tira ferrugem de roupa, que eu não vou falar o nome para não, né? Já vi jovem viciado em fita de cassete, e agora tem outros vícios, etc. Quer dizer, as substâncias sempre existiram e vão continuar existindo e surgirão novas. E é aí que nós fracassamos, porque olhamos para as substâncias e não olhamos para as pessoas. É aí que entra a questão da medicina psicossomática, da psicologia, da psicanálise, e é aprender a olhar para as pessoas, né? Então, o suicídio é uma tentativa de solução para um sofrimento. Nós vamos olhar para esse sofrimento, o que causa esse sofrimento e como tratar esse sofrimento. É uma fuga, né? Tá tão ruim aqui, né? É uma fuga. Tá faltando algo de importante ali, né? É uma tentativa de solução. Da mesma forma que a droga. A droga que vicia é uma tentativa de solução para um sofrimento que está dentro da pessoa, que ninguém identifica, né? Posso continuar? Muito bem. Muitos casos, grande maioria dos casos, cai nessa circunstância aqui. Depressão não tratada ou subtratada ou não diagnosticada a tempo. Isso é importante, essa ordem. Não diagnosticada a tempo. Ninguém percebeu? Tem famílias que acham bobagem, frescura. Muita gente acha isso. Aí demora para fazer diagnóstico. Outras, subtratadas. Trata com coisa secundária
tem medo de remédio, não dá medicamento, houve falsas pesquisas dizendo que remédio faz mal, e assim por diante. Nada faz mais mal do que o suicídio. Né? O suicídio é uma doença. Ele é consequência de uma doença. Né? Ele é uma... A Igreja Católica, ela não realizava a missa de sétimo dia, uns anos atrás. Né? E passou, acho que passou até algum dia. E hoje em dia, a missa é realizada para quem praticou suicídio. Então, eu acredito que a Igreja Católica deve encarar como uma doença, por isso que... Sim, é consequência de uma doença, quer dizer, de uma depressão não tratada, assim por diante. Deixou de ser um problema de caráter, né, para ser um problema de saúde. E é realmente uma questão mais de saúde que de outro tipo. Né? Por isso que é importante entendermos, portador de depressão não tratada ou subtratada. Importante isso, e muitas vezes no começo do tratamento, o medicamento demora de 7, 15 a 20 dias para começar a fazer efeito. Bom, mas não pelo remédio em si, mas pela doença mesmo, pelo transtorno mais. Mas o que acontece? Por que uma pessoa que vai ao médico, ao psicólogo, começa a tomar um remédio, nesses 20 dias que o remédio não funciona, por que ela não consumou o ato? Tem alguma... Como? Fala alto aí, vocês. Fala, Carmen, fala, Ivana. Ela tem esperança que o remédio vai ajudar. Ok, tem alguma coisa nela que quer viver ainda, certo? Fala, Ivana. O remédio está agindo na causa, não é no prêmio para suicídio, é algumas outras questões que ela tem. Só que o remédio demora 15 dias para começar a funcionar, 15 a 20 dias. Tem remédio também que às vezes levam a pessoa a desse impulso. Existem algumas pesquisas que geralmente são mal feitas, tá certo? Que dizem isso. As pesquisas bem feitas dizem o contrário. Mas existem alguns remédios, sim, mas não os antidepressivos, que podem favorecer isso. Mas os antidepressivos, não. Se for feito, é outro remédio para outras causas, tá certo? Pode acontecer. Então, remédio de outra origem, para outras coisas. Podem causar esse tipo de coisa. Mas os antidepressivos, de modo geral, houve uma pesquisa lançada há uns 10 anos atrás, que dizia que os antidepressivos aumentavam o risco de suicídio. Aí os laboratórios passaram a colocar na bula esse risco, porque os laboratórios passaram a se proteger de possíveis denúncias. Não era uma informação técnica, médica, de pesquisas, é uma informação jurídica, é diferente, né? Mas é importante que as pessoas entendam. Então, por que a pessoa, nos primeiros 15, 20 dias que o remédio não funciona, a pessoa consegue não fazer isso, né? Se resistir? Ou porque ela tem um bom vínculo com o profissional que a atendeu, ou porque ela tem algum vínculo com a família que surge ali, ou porque ela tem uma esperança, ou porque, no fundo, ela não quer fazer isso. Né? Ela quer ajuda. Né? Mas nos primeiros 7, 15 dias de remédio, não é o tratamento psiquiátrico, medicamentoso que está resolvendo. Mas toda pessoa que tenta cometer o suicídio, ou que consegue, né, ela até é depressiva? Não toda, mas grande parte delas. Eu vou passar daqui a pouco essa estatística, mas existe aquele caso que eu falei agora há pouco, que não há uma explicação, nada explica, né? Mas a maioria é depressão. Mas tem outros quadros também que eu vou falar aqui. Então, tem algum mito do uso do medicamento, irresponsabilidade de pesquisas, que retarda o início do tratamento, gerando grandes perdas aos portadores de depressão, mesmo quando o desfecho não é o suicídio. Isso é muito importante, eu vou falar aqui para frente. Porque a pessoa que tem depressão e não trata, ela também vai fazer escolhas diminuídas, abandono escolar, refúgio nas drogas, procura por companhias inadequadas, adoecimentos. É certo que os remédios podem ter efeitos colaterais, mas as sequelas são
menores que as depressões não tratadas. Isso é muito importante. Né? Agora, mais para frente aqui. Bom, nós temos que responsabilizar, sim, aquelas pessoas que falam muito daquilo que pouco conhece, generalizam a sua experiência pessoal por observação de um caso ou de ouvir dizer. Existe isso e muitos. E nós estamos vendo agora na questão da vacina. Né? A vacina é uma grande preocupação. Já temos morte por sarampo, que não matava a gente há muito tempo. Muitos daqui presentes, os mais jovens, nunca viram um caso de poliomielite. Nunca viram, muitos dos adultos mais idosos aqui, nunca viram um caso de varíola. Pô, alguém viu um caso de tétano? Não. Difteria? Doenças que matavam há pouco tempo. E hoje, com as vacinas, tuberculose também, mas a gente já pode ter visto porque ela não acabou, ela existe, embora seja muito protegida. Mas todas essas doenças só matavam. Então as pessoas que nunca viram, não sabem o que é, vacina é bobagem, né? Alguém viu alguém morrer de raiva, mordida de cachorro? Não, vocês não viram. Por que não viram? Porque não acontece mais. E por que não acontece mais? Porque vacina. Há uns 20 e tantos anos aqui em São Paulo tinha um serviço de vacinação para animal chamado zoonoses, que era exemplo para a América do Sul, exemplar. Não tinha um caso de raiva nem em animais na região, na grande região. Aí, uma ideia política equivocada achou que aquela instituição que custava para fazer vacina custava muito para uma doença que não existia. Aí começou a reduzir a vacinação. Aí apareceu um caso de morte de macaco por raiva, não muito longe de São Paulo. Opa! Tinha que vacinar. Vocês viram a febre amarela, né? Então são questões que nós temos que olhar com muita profundidade, né? Muitas pessoas generalizam superficialidades, né? E isso causa danos incomensuráveis, porque os danos que o remédio causa, o efeito colateral, a gente mede. A gente sabe quantos casos tem, né? Os fracassos de tratamento, a gente sabe, são mensuráveis. Mas as consequências dos tratamentos não feitos ou postergados e assim por diante, a gente não tem medida. Isso é muito importante para refletir. Mito sobre o suicídio. Uma decisão lúcida. Sexta-feira eu dei uma entrevista para falar no Facebook da Faculdade de Medicina da Santa Casa sobre um curso de medicina psicossomática de formação que vai ser realizado lá. E alguém me perguntou, não seria uma decisão lúcida de alguém que quer se matar? O médico não tem que respeitar a vontade dessa pessoa? Eu, sinceramente, acho que eu não respeitaria. Porque a pessoa pode estar deprimida, e muitas pessoas que você conversa depois de um tempo que se tratou, que tinha decisão lúcida, ela fala, eu sei qual é a decisão lúcida que eu tomei, eu estou aqui. Não é? Sim. Diga uma coisa, essa decisão lúcida, às vezes não pode se aplicar à eutanásia? Isso é uma outra coisa. O suicídio assistido, a eutanásia, isso é uma outra coisa. Né? Eu estou falando aqui principalmente até de jovens, né? Então não é nada lúcida. Né? Agora, tem circunstâncias que isso é discutível de uma outra forma. Né? Quem pensou uma vez vai fazer obrigatoriamente. Não é verdade, até porque se pesquisarmos aqui, tenho certeza que a grande maioria já pensou pelo menos uma vez na vida ou mais de uma vez na vida. Não é? Então pensou, todo mundo pensa. Planejar, etc. é outra coisa. Só quer chamar a atenção. Também existe isso. Mas é bom não considerar assim. Porque, às vezes, chamar a atenção dá errado. Né?
E às vezes não é chamar atenção, ou é chamar atenção, só que nós temos que ir mais a fundo, porque eu falar só quer chamar atenção, eu estou desqualificando a pessoa e dizendo para ela, faça de novo, né? Então, se ela quer chamar atenção, então, opa, eu devo dar atenção não só a isso no momento, mas atenção à pessoa, atenção à sua validação, à sua visibilidade, ao seu reconhecimento, ao seu pertencimento. Quem fala não faz, também é outro mito. E sempre fala também esse mito. Eu não lembro se eu pulei alguma coisinha, ou vai estar num próximo slide, mas é muito comum o suicídio esquizofrênico em pessoas que não falam sobre ele. Né? Principalmente na adolescência, o adolescente que não fala para ninguém vai lá e faz, mas ele pode ser um esquizoide ou um esquizofrênico simples. Não, eu não disse isso. São mitos. Quem fala pode fazer e quem não fala pode fazer. Essas generalizações são coisas que não abordam a pessoa de acordo com os... Né? Mas fica na superficialidade. Barreira sobre o tema, preconceitos, estigma e vergonha. Né? Preconceito, estigma e vergonha. Eu tenho estudado muito sobre vergonha nos últimos anos, fazendo uma pesquisa para sair um livro sobre vergonha. E eu entendo que uma das maiores causas do uso de drogas e dependência de drogas, assim por diante, começa na vergonha. E vergonha não daquilo que nós devemos ter vergonha, porque a vergonha é importante que a gente tenha, desde que tenha do que é certo se ter. Mas nós temos vergonha do cabelo que temos, do lugar que nascemos, da família que pertencemos, e assim por diante. Nós deveríamos ter vergonha de abusar do poder, de enganar ingênuos, de desrespeitar pessoas. Tá certo? Então devo ter vergonha de outras coisas. Mas nós temos vergonha de coisas... Nós temos vergonha de ir ao banheiro, por exemplo. Você vai numa festa, o número 1 você faz, mas o número 2 ninguém vai fazer escondido, né? Como se você fosse uma pessoa normal, né? Então nós temos vergonha de coisas que não fazem sentido, né? Fatores de risco. Tentativa prévia, doença mental não tratada ou não diagnosticada, estigmas. A pessoa estigmatizada na escola, por exemplo, esses casos de escola com frequência, né, são estigmatizados, há uma discriminação, bullying, etc. Mas também tem aqueles que falam que sofreram bullying e que não sofreram. Né? Então, isso aqui. Conflito sobre sexualidade. Esse assunto antigamente era muito forte, hoje ele é bem menos. Né? Muitas pessoas se destruíam por questões da sexualidade. Hoje já não é tão marcante. Perdas afetivas importantes, rupturas de relacionamentos, né? Outras perdas como emprego, negócio, genética em família que predispõe e quando tem doenças incuráveis, né? São fatores de risco. Existem famílias que os estudos de genética mostram que naquela família várias pessoas tentaram e fizeram no passado. Então isso diz que a genética, a pessoa tem predisposição genética para aquilo. O que não quer dizer obrigatoriamente que vai consumar, porque primeiro que a genética não é 100%. Né? Você pode ter um pai que fez e a tua genética não veio o gene dele com isso. Isso. Mas a genética predispõe nesse aspecto, certo, então? Quando você deu câncer, você tem casos na família? É uma pergunta muito comum que precisa ser feita. E nem sempre o fato, porque é o seguinte, nem todo um filho de pais de olhos você tem um casal que tem olhos escuros e de repente nasce um filho de olho claro. Não foi o vizinho, pode ter sido porque eles eram híbridos, né?
Então, o híbrido, então, assim, a genética tem aspectos híbridos, aspectos dominantes, assim por diante, que a gente teria que aprofundar aqui. Tratamentos sociais, amizades animais, pessoal. Eu já vi pessoa falando assim, olha, eu estava a fim de me jogar da varanda, mas eu olhei para o meu cachorro. Ele não tinha ninguém de família, mas tinha um cachorro, né? Quem vai cuidar dele, né? Então, assim, algo para cuidar dá significado à vida, é importante, né? Eu costumo brincar que pai de adolescente deve ter cachorro em casa, porque pelo menos alguém fica feliz quando o pai chega, né? Dança, esporte, religião, pessoal. Religião é muito importante. Quando a gente avalia risco de suicídio de uma pessoa, pergunta: tem filhos? Opa, é um fator protetivo. Tem religião? É um fator protetivo, né? É importante. Mas o fundamental é a criação de vínculos, né? Essa é a palavra-chave de tudo que nós estamos falando aqui. As pessoas bem vinculadas, elas têm mais resiliência, mais resistência para tudo, né? Tratamentos antidepressivos, que eu falei do mito agora há pouco, estabilizadores do humor, quando é uma questão de transtorno bipolar, antipsicóticos, eu falei agora há pouco do suicídio em adolescente portador de esquizofrenia, que é muito comum, e o medicamento, o ansiolítico para tirar angústia, muitas vezes a pessoa sofre tanta angústia que tem que tomar. A privação do sono, muitas vezes, é um aspecto muito, muito grave para favorecer depressões e vontade de se destruir. Então, dormir é fundamental. Eletroconvulsoterapia, pessoal, isso é um assunto controverso, porque muitas pessoas têm preconceito. E o médico que fala favorável a isso, com frequência, é chamado de torturador, de malvado e assim por diante. Mas e o médico, na minha concepção, tem que ter coragem de falar para as pessoas todas as possibilidades. Existem muitas pesquisas consistentes e bem feitas, e elas são mais consistentes e mais bem feitas quanto mais são contestadas, porque quem faz tem que fazer bem feita, mostrando que esse é um dos tratamentos mais seguros, mais eficazes e mais baratos, com menos efeitos colaterais. Num caso de gestante, é o tratamento mais seguro. Por quê? Imagina que você tem uma gestante de 6 meses. Ela pesa 50 quilos. Ela tem um feto que pesa 800 gramas, 1 quilo. 400, 500 gramas. Você dá um medicamento cuja dose é de 20 miligramas para ela. Para aquela criança, a dose é N vezes maior. Nós não estamos percebendo isso. Mas o risco é tão grande de uma depressão gravídica, principalmente em adolescente, o risco é tão grande de suicídio ou de suicídio pós-parto e levando a criança junto, coisa assim, que não é tão raro, não é? Que o risco de dar o remédio tem que ser corrido, tem que dar. Mas quando a gente fala para a família que o tratamento mais seguro é esse, raramente alguém aceita fazer. E quando o médico fala, eles vão procurar outros, até achar um que diz que não é nada, né? Que não tem que dar nada. Depois, quando acontece, não é? Mas esse é um fato, pessoal. A gente tem que ser muito honesto, cientificamente honesto, para falar que esse tratamento é eficaz. Okay? Seguro e razoavelmente barato e comparativamente aos outros tratamentos. E a psicoterapia, que é fundamental para fazer vínculos, para desenvolver capacidade de trocas, para dar pertencimento, dar reconhecimento, fundamental. Mas se a pessoa estiver no estado psicótico ou depressão muito grave, a psicoterapia, às vezes, no começo pode atrapalhar. Porque ela não consegue benefício, se sente um fracasso e pode atrapalhar. A não ser que seja uma psicoterapia bem vinculada, só sem confrontações, né?
O que há de novo agora? Inteligência artificial, pessoal. Olha, inteligência artificial. Computador, memória, input, output. Aqui é o seguinte, inteligência adicional. Eu digo que tem a inteligência artificial e essa inteligência adicional é uma coisa que eu falo. Isso aqui é falado por muita gente. O Google ou o Facebook estão fazendo uma pesquisa de avaliar as pessoas que se suicidam, que tipo de palavras, que tipo de postagens eles fazem, criando algoritmos para ver se consegue identificar o risco. Então, através de algoritmos e esses controles que essas mídias sociais estão fazendo, nós podemos chegar no futuro a ter prevenção através disso. Eu vi um artigo dizendo que o Mark Zuckerberg, que é o CEO do Facebook, disse que já conseguiu ajudar 100 pessoas com esse trabalho deles lá. E eu falo em inteligência adicional, porque quando se fala em inteligência artificial, nós vemos que as pessoas hoje usam calculadora para fazer conta, o Waze para se locomover, agenda do celular, e elas não sabem mais fazer, não sabem fazer conta, não sabem se locomover e não sabem o telefone dos outros. Eu, há um ano e pouco atrás, roubaram o meu celular na Paulista. Eu estava com o celular aqui, o cara roubou, assim que ele roubou, já peguei a mão no bolso para pegar o celular. Aí eu tinha que ligar para alguém. Para quem que eu ligo? Não sei o telefone de nenhum dos meus filhos. Eu lembrei o telefone da minha clínica, que eu não esqueço. Aí liguei para a minha clínica e avisei, papapá. Porque eu já não sabia os telefones das pessoas, né? Eu faço eu prefiro fazer conta de cabeça que com calculadora, por enquanto. E os caminhos eu ainda disputo com o Waze alguma coisa. Perco sempre, mas disputo pelo menos para não perder os caminhos. Mas é importante que a gente entenda que a inteligência artificial não pode excluir a inteligência natural, né? Ela é para expandir a nossa inteligência, não para empobrecê-la. Eu lamento, mas eu vejo que está empobrecendo para muita gente, né? Eu constatei em mim, a primeira pessoa que eu constatei foi em mim mesmo, depois, né, a gente vai observando os outros. Bom, então essa relação humano-máquina tem lá essa coisa que eu falei do Google, do Facebook, etc. Isso aqui é uma coisa de uma chapa de pano, não precisa falar. Então, os algoritmos podem prevenir suicídio. O Facebook está usando machine learning, aprendendo, né, para prevenir. Então, são trabalhos importantes para prevenir o suicídio. Mas eu digo, nós temos que ir à frente, que é encontrar coisas para dar sentido à vida, né? Esse é o mais novo do que ficar procurando coisas para o suicídio. É aquilo que dá sentido à vida. E aqui eu quero falar de uma outra coisa que eu pulei aqui, que é a questão do eu. Esse é um conceito que eu venho falando há algum tempo, e aí esses dias eu estava vendo uma entrevista brilhantíssima no Jornal da Band, acho que domingo à noite, ou coisa assim, e entrevistado uma pesquisadora brasileira, chama Maria Clara Fonseca, brilhante, a pessoa extraordinária. Eu falei, nossa, ela fala do eu. Aí eu falei, sabe o que eu falei primeiro? Ela falou primeiro, mas não faz mal. Se ela é brilhante e fala, eu fico mais feliz em falar. O que é o eu? Nós dizemos o tempo inteiro no ou. Ou a doença é psicológica ou é orgânica. Ou você é certo ou você é errado. Ou a vida vale a pena ou não vale a pena. Tudo ou excludente. Ou você é do meu time ou você é meu adversário. Ou você é da minha religião ou você é infiel. Ou você é do meu partido ou você é do outro e é inimigo. E assim por diante. Esse é o raciocínio do ou, que é um raciocínio empobrecido. Ele é natural na criança, porque a criança não tem ainda instrumentos para pensar de forma multifatorial.
Mas depois que a pessoa cresce, ela naturalmente desenvolveria no seu cérebro o pensamento multidimensional, pluridimensional. E aí que entra, só completar aqui, aí que entra o eu. O eu é aditivo, ele inclui. Então, por exemplo, um transtorno pode ser orgânico e psicológico. Um tratamento não é ou terapia ou remédio, é terapia e ou remédio. E assim por diante. Você pensa diferente de mim, mas a gente pode ter o e no lugar do ou. Não é? E assim por diante. Então, esse ou é uma aquisição recente do cérebro humano. Você é um bom aluno ou um mau aluno? O mau aluno não tem futuro, o bom aluno tem futuro. Na prática, nós vamos ver que muitos mau alunos são brilhantes e muitos bons alunos não brilham, né? Não tem êxito. Então, é o eu, pessoal. Essa é uma grande aquisição que nós precisamos introjetar na nossa forma de ser, nas nossas abordagens, né? É o eu. Fala, Mar. Agora eu vou te provocar. Me explique o termo tanto faz. Bom, eu acho tanto faz, tem duas coisas. Um deprimido e um triste fala tanto faz. Tanto faz. Viver ou morrer, mesma coisa, assim por diante. E uma pessoa plenamente satisfeita pode dizer tanto faz. Tá bom desse jeito e qualquer jeito vai estar bom também. Depende do humor da pessoa, do que está dentro dela. Depende, por exemplo, do comportamento de indiferença. Ele é indiferente. O cara é bege, vai. Eu acho que o cara que tanto faz na vida, eu acho que ele é bege. Então, é o tristeza. A pessoa tanto faz é o triste. É amorfo, não tem comprometimento, tá certo? É assim, tanto faz, né? Mas existe outra circunstância que o tanto faz, pode ser de quem está dizendo, olha, tá bom para mim assim, né? Qualquer coisa acima, tanto faz. Mas você entende que tem uma diferença na postura, no conteúdo da pessoa. Mas eu entendo que o mais grave do tanto faz é exatamente o triste, o desesperançoso. Nada faz sentido mesmo. E é um perigo, né, para identificar a depressão. Por exemplo, nessas palavras que o Zuckerberg está procurando, pode ser que o tanto faz possa ser uma palavra a se ponderar sobre a possibilidade de risco de suicídio, né? Portanto, faz é uma palavra mais comum de quem está triste ou desiludido. Eu quero saber dessa parte da tecnologia, porque atualmente os jovens têm acesso muito fácil à tecnologia, né? E as informações também. Então, o número de suicídio na adolescência aumentou muito, né? Eu queria saber se tem algum estudo, alguma coisa assim, que já está relacionando isso ao uso excessivo da tecnologia. Existem muitos estudos falando do desenvolvimento de dependências de mídias, de computador, assim por diante. Existem muitos estudos associando, mas nada é consistente ainda para dizer em relação ao suicídio. Se associa, porque quando teve esse evento aí de Suzano, foi associado a jogos, assim por diante. O jogo tem a ver? Tem. Mas é que eu digo o seguinte, existe uma coisa que a gente estuda em medicina que chama condição necessária e condição suficiente, né? Nesse caso, o jogo é uma condição que não é nem suficiente e nem necessária. Podia ser por outros motivos. Entende? Né? Então precisa ter outros fatores intercorrentes ali, né? Nós vimos que um deles a mãe era dependente de crack, né? Então uma pessoa mal vinculada, com muito sofrimento, né? Tinha mais outros aspectos para dizer ali. Naquela circunstância, por isso que eu falei, respondendo a tua outra pergunta, que nós temos que ver o que tem dentro da pessoa, né? Porque se a pessoa tem vínculos, tem sentido à vida, tem valor, tem resiliência, o que vem de fora não a leva a fazer isso. Não é? Motivos, entenda bem, por causa dele,
Todos nós temos motivos para pensar em morrer, para sair da vida, para ficar doente, para beber, para tomar droga. Todos nós temos motivos. Todos. Se quisermos aceitar as coisas como motivos convincentes. Mas temos outros fatores que fazem a gente, apesar dos motivos, não entrarmos nessa. Né? Vê como é importante essa relação do por causa de e do apesar de. Né? Quem tem vínculos, apesar de, por exemplo, veja assim, apesar dos erros que meu pai cometeu comigo, que minha mãe cometeu comigo, apesar dos erros, tiveram os acertos. E eles me motivam a resiliência. Né? Então, o que falta é introjetar nas pessoas o apesar de no lugar do por causa de. E essa boneca Momô? Então. Porque você teve sempre. Sim, milhares. É uma criança de 8 anos que está com gilete para cortar os pulsos, certo? Como explicar isso? Por isso que eu disse, eu respondi a pergunta dizendo o seguinte: existem e existirão muitos fenômenos de mídia de várias formas induzindo a isso. Como existia no cinema, né? Ou existe no cinema, etc. A diferença está no que está dentro da pessoa, né? Na capacidade dos vínculos que ela tem, na liberdade de falar com o pai e com a mãe, no contato que ela tem, nesses valores. A diferença está nisso, que vai dar resiliência. Né? Essas coisas de fora existem, isso existirão outras piores, pode saber que existirão. Perversos existem aos montes, inconsequentes existem aos montes. Nós não temos controle sobre eles. Não temos controle. Os pais que deveriam tomar a iniciativa de abordar o assunto ou não? Eu acho que os pais devem abordar o assunto de uma forma inicialmente indireta, né? Não tem que ficar falando olha, cuidado, parará, né? Porque às vezes fala para os pais abordar assunto, é que nem antigamente dizia assim, os pais têm que conversar com seus filhos sobre sexualidade, né? Aí os pais falavam cada barbaridade que eu lembro que uma vez somando uma história de várias pessoas, a pessoa me falou assim: eu tenho maior raiva de uma mulher, falou assim, eu tenho maior raiva da minha mãe porque ela me ensinou tudo errado de sexo. Eu falei, o que ela te ensinou? Não, ela nunca falou nada. Eu falei, sem falar nada, já fez esse estrago, imagine se tivesse falado. Né? O que uma mãe podia falar? Não tinha permissão para ter sexualidade, não tinha... O que ela podia falar? Não podia falar nada. Então, eu digo, quando vai falar para a família falar, nós temos que orientar a família, olha, calma, né? Porque às vezes falar demais chama mais atenção, gera mais curiosidade. Né? Se eu falar para vocês aqui, olha, não pense em azul. Não pense em azul. Quem pensar em azul é um perigo. Azul não pode pensar. O que vocês já pensaram? Em azul. Aqui está tudo azul. Não é? Então, falar para a família falar precisa orientar mais. Não é simples assim, entendeu? Então, eu preciso criar vínculos, ouvir a criança, pensar mais, observar mais. Eu digo que é mais importante observar e ouvir do que falar. Aqui eu recomendei aqui atrás, até na compreensão, se está triste, procura alguém para que você possa falar muito, que possa ser muito escutado e de preferência que a pessoa fale pouco. Né? Papel da família: acolher, proteger, conhecer, informar e validar. Pessoal, validar é coisa que as pessoas não... As pessoas param na informação, mas não sabem validar. Validar é quando você pensa sobre o que a pessoa fala para você. Quando eu estou falando com vocês e vejo vocês prestando atenção, fazendo assim ou fazendo assim, vocês estão dando um recado para mim, vocês estão me validando na minha fala. É por isso que eu estou quase perdendo o horário. Então, é o seguinte... Então nós temos que ficar atentos. Validação é o mais importante que falta a essas pessoas. Eu tenho uma amiga que faz o serviço de atendimento a crianças menores de rua, e ela diz, que numa síntese das conversas com criança que ela tem, que as crianças, os moleques estão sentados na escadaria do teatro municipal e passa uma madame para ver uma peça de teatro, um show, e passa pela criança e não vê a criança. A criança fala assim, eu vou assaltar a senhora porque a senhora não me viu. Tá certo?
falta de visibilidade. Todos nós precisamos ser vistos, se sentir observados, vistos, então validados. Esse é o remédio que mais protege contra quase tudo, validação. Para encerrar, o fato de levar uma criança ao psicólogo, ao médico para se tratar, não exclui o carinho, a atenção, a validação da pessoa. Por mais que os profissionais sejam dedicados e competentes, eles não são capazes de substituir pai e mãe. Isso aqui é uma resposta àquelas pesquisas que diziam que antidepressivo gera morte, feitas nos Estados Unidos, porque muitos pais levam a criança, dão um diagnóstico e dão um remédio. E aí? Isso não basta, né? Então não é o remédio, mas é o mau uso da prescrição do remédio, né? Papel dos profissionais de saúde: aliviar, primeiro passo, curar se possível, tratar e curar se possível, prevenir e promover saúde, né? Então, por isso que eu disse aqui, mais importante que falar do suicídio é a gente falar de como preservar o sentido da vida, né? É mais importante isso. Não podemos culpar pessoas por transtornos genéticos. Não podemos culpar pais e mães por possíveis erros. E olhar profundamente a história para compreender os seus motivos. Muitas perdas poderão ser evitadas com tratamento psiquiátrico e psicoterápico. Isso é fundamental. Bom, é isso que eu queria falar para vocês hoje, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, estamos prontos para responder. Qual seria a sua, se um paciente, um adolescente chegasse agora, você contasse a história de vida dele, o que você iria dizer para ele? Qual seria as suas falas? Eu falaria o seguinte: me dê uma oportunidade, um tempo para eu conseguir te mostrar que você tem solução. Outra frase que eu falo é o seguinte: o fato de você não ver saída não significa que não exista saída. Mas a primeira coisa que eu faço, eu falo para a pessoa: me dá uma oportunidade de ajudá-la. Né? Essa palestra que nós ouvimos hoje, você pretende levar isso para alguns órgãos, tipo escolas, Eu tenho falado sobre ela em vários lugares. Eu fiz uma palestra recentemente no Fórum Central, tinha 300 pessoas presentes e 400 assistindo no FaceTime, Facebook. Eu tenho feito bastante ela. tanto para o aluno quanto para a família do aluno, né? É importante, sim, é um tema preocupante, né? A gente precisa falar sobre isso, né? Precisa falar sobre isso, e eu entendo o seguinte: eu faço tanto esse assunto que eu falei, foco, penumbra e sombra, e falar dos vínculos, porque eu digo, eu posso ficar citando estatística, até tem estatística para frente aqui, mas não vou falar, entendeu? Porque não tem a preocupação com a estatística. A estatística está no jornal, está em tudo que é lugar. O fato, gente, nós temos que falar daquilo que é essencial, que está por trás do foco, que é tudo que eu falei: validação, pertencimento, reconhecimento, não culpar as pessoas, ouvir as pessoas, assim por diante. Isso que eu sempre que falar. Mas eu tenho feito muitas palestras e faço. A vergonha, eu entendo que é um dos maiores problemas, uma das maiores fontes de problema. Vergonha, inveja e ciúme
São 3 fatores, e revolta, e vingança, 5 coisas. 3 fatores que geram muito problema na vida das pessoas. A vergonha é um fator limitante, né? Torna mais difícil as coisas e favorece a busca por drogas, assim por diante, né? Eu estava lendo alguns artigos que estão falando que o índice de suicídio em adolescentes indígenas e LGBT aumentou muito, né? Aí você falou ali da parte de sexualidade, entra nessa parte de vergonha também? A vergonha, não aceitação de ser, né? Mas hoje aumentou nas estatísticas, porque antigamente, não indígena não tem essa notícia, mas antigamente era muito mais frequente a questão da sexualidade. É alto, mas assim, mas já foi mais. Então, é que agora se fala, né? Como? A sociedade tem mais aceitação. Fala, Ivana, ia falar? Notificados, a sua vida escondiam, não se falava e assim por diante, né? Esse caso que eu tenho, os pais, isso já faz muitos anos, coisa de 20 anos, até hoje, se toca no assunto, uma pena, foi um acidente. Os pais não aceitam, sabe? Por mais que os exames comprovaram que foi suicídio, os pais não aceitam. Pelo menos é o que dizem, né, na hora. Mas eles são tão convincentes que eles acreditam, sim, que foi um acidente. Mas é melhor para eles. Eu até acho que uma vez que já aconteceu, né? Uma vez que já aconteceu, não tem que ficar se revirando aquilo. Agora, se tem mais filhos, aí tem que ter um olhar cuidadoso, né? Como está sendo a faixa etária de crianças e adolescentes? Existem citações até de crianças de 8 anos, né? Então, toda a faixa da adolescência, toda a faixa, né? Eu fico pensando assim, antigamente, sei lá, 30 anos atrás, você pensava, bom, uma pessoa está com 30, 40 anos, já viveu muita coisa, já pode ter uma decepção amorosa, ou problemas com a família, várias coisas que ela chega. Eu sei de casos assim, que a pessoa escreveu uma carta, dizer que a família não tinha culpa nenhuma, mas que ela já tinha passado por tantos tratamentos e não tinha melhorado, isso ela já estava com 40 anos. Então ela escreveu a carta e realmente se suicidou com uma arma que ela mesma havia comprado e que a família não sabia. Quer dizer, um caso que eu acho que foi uma decisão lúcida, porque a pessoa já tinha sofrido muito. Eu conheço porque tenho um certo parentesco. Então eu penso assim, esses casos, a pessoa ou ela tinha um impulso e fazia, ou tinha decisão mais pensada. Agora, uma criança de 8 anos, o que ela viveu até os 8 anos? É muito pouco para chegar nisso. Então, eu ainda estou acreditando nessas interferências aí da internet, da internet. Olha. Eu acho impossível, uma criança de 8 anos Pois é. tem tudo pela frente. Pois é, mas essa no teu olhar, no olhar dela não tem, né? A gente não sabe qual o sofrimento que ela tem, qual é a angústia que ela tem, não sabemos. E agora, em psiquiatria infantil, a margem de erro em diagnóstico é muito elevada. A gente erra muito no diagnóstico. E uma criança às vezes que é cheia de manifestações problemáticas, de repente ela vai ser um adulto maravilhoso. E uma criancinha certinha, adulto precoce, que está sempre de acordo com tudo, essa criança é mais perigosa de ter problemas, que a gente não a conhece. Isso é importante. A criança que é rebelde, você conhece, sabe quem é ela, né? Agora, a criança silenciosa, que não fala, você não conhece. Então, tem um grau de sofrimento. E aí que eu digo, tem alguns casos que não tem diagnóstico. Aquilo foi porque foi, né? Quer dizer,
Então, o certinho, o certinho, olha, é o seguinte, criança muito boazinha, muito adultinha precoce, corre mais risco. Nós temos que olhar, quer dizer, eu não estou sendo determinista, por favor, não entendo como uma determinação que vai ser assim, não é? Mas a gente precisa ter um olhar sobre isso. Porque a criança que se rebela, que tem raiva, que chia, que esperneia, ela consegue se buscar por formas de proteção. Agora a outra que é caladinha, né, então eu digo. Eu entendo, o Carmen. Então, olha, isso é importante. Então, mas olha, isso é importante, então, isso é importante. A criança que é muito bem educada, que não tem agressividade para fora, ela tem agressividade para dentro. Se ela não faz uma doença psicossomática tipo depressão, tipo eczema, tipo colite, tipo doenças mais diversas, né? Uma manifestação psicossomática dessa raiva introvertida, ela corre mais riscos. Então uma criança que não se defende, tá certo? São questões importantes, né? É o narciso, é o invencível. Exatamente. Eu não. Que horas são? Pessoal, eu me alonguei no tempo e nós passamos do horário já. Então, mas a PM está com pressa. Então, é o seguinte, eu agradeço a presença de vocês, a participação de vocês. Espero que vocês ajudem a gente a compartilhar esse programa Novo Olhar, Novas Atitudes. A gente quer chegar longe no Brasil, quer chegar com conhecimentos atuais, e a participação de vocês é muito importante para isso, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima, que é em maio, tá bom? Obrigado.